GEPLAG, Grupo de Estudos e Pesquisas, Estado, Políticas, Planejamento, Avaliação e Gestão da Educação, que vincula-se ao Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade Federal de São Carlos, Campus Sorocaba, São Paulo. Voz de Ione Barbosa Fonseca. Título: Capítulo 2: O Estágio Curricular Supervisionado no Ensino Superior Brasileiro. Pontuações sobre a formação profissional. Escrito por Professora Doutora Ana Lúcia Marran, professora titular da Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul. Professor Dr. Paulo Gomes Lima, professor associado do Departamento de Educação e Ciências Humanas da UFSCar, Campus Sorocaba, docente do Programa de Pós-Graduação da UFSCar Sorocaba, líder do GEPLAG, Grupo de Estudos e Pesquisas, Estado, Políticas, Planejamento, Avaliação e Gestão da Educação, credenciado pela UFSCar e vinculado ao Diretório dos Grupos de Pesquisas do CNPq. Publicado na obra Docência e Formação Universitária no Brasil, Desafios e Encaminhamentos, organizado por Paulo Gomes Lima, primeira edição, Dourados, Mato Grosso do Sul, editora da Universidade Federal da Grande Dourados, 2016, páginas 23 a 38. Introdução. O processo de formação inicial nos cursos de graduação, respaldado pelas práticas profissionais e pelo estágio supervisionado, ambos baseados nas políticas públicas para a educação, tem se consolidado como significativo campo de investigação científica em distintas áreas do conhecimento. Salpo, 1998, Rodrigues, 2005, e vem produzindo maior impacto desde a década de 1990. Essa década foi marcada pela efervescência da reestruturação produtiva, pela reforma do Estado e pelas transformações nas políticas educacionais, quanto ao estabelecimento ou produção de uma tipologia de homem correspondente, principalmente a formação de profissionais qualificados em nível de ensino superior, a qual deveria necessariamente ser contemplada pelos programas de estágio dos distintos cursos de educação superior. Entretanto, a reivindicação por uma formação de qualidade também era uma solicitação da academia e dos educadores, que denunciavam, por distintos instrumentos, o casuísmo quanto ao quadro do currículo mínimo para a educação brasileira e a ideia fragmentária de estágio presente, de forma difusa, nas políticas educacionais. Vale lembrar que, também na década de 1990, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, Lei número 9.394, de 20 de 12 de 1996, foi aprovada e trouxe como inovação a suspensão dos currículos mínimos, considerados rígidos e ineficazes pelo parecer número 776/97, e o estabelecimento dos parâmetros curriculares nacionais da educação, PCNs, para a educação formal em suas distintas etapas da educação básica, bem como a instituição das diretrizes curriculares nacionais, DCNs, para os cursos de graduação. Essa mudança ocorreu devido à problematização das políticas de governo, interrompidas ao expirar o mandato de cada governante, o que emperrava, historicamente, o andamento de qualquer perspectiva articulada de planejamento educacional, particularmente para a educação superior. Portanto, a implementação e consolidação de uma política educacional do Estado pressupunha um caráter de continuidade e avaliações periódicas sobre sua atualidade e validade. Isso estava para acontecer na década de 1990, mas não sem enfrentamentos. A partir da aprovação das DCNs, o estágio curricular supervisionado
passou a representar uma das principais questões que compõem a agenda de discussões das instituições formadoras, não somente no processo de implementação de seus vetores em distintas áreas do conhecimento, em nível de fórum de pró-reitores de graduação, FORGRAD, mas também pelo conflito ocasionado entre o Ministério da Educação, MEC, e o Conselho Nacional de Educação, CNE, tendo em vista a secundarização deste último no processo de aprovação das referidas ECNs. Embora a atenção fosse transversal à discussão sobre as diretrizes curriculares nacionais para os cursos de graduação, as questões pertinentes ao estágio não ficaram marginalizadas, uma vez que, ainda no governo FHC, elas sofreram as primeiras intervenções em nível conceitual, agregando uma distribuição diferenciada entre a prática profissional, atividades complementares e a tentativa de um maior aclaramento ou busca de aproximação entre os aspectos teóricos e práticos da formação acadêmica. Porém, tais intervenções somente tomaram maiores proporções no governo de Luiz Inácio Lula da Silva. Somente em 25 de setembro de 2008, a Lei nº 11.788, que dispõe sobre o estágio, foi aprovada, alterando a redação do artigo 428 da Consolidação das Leis do Trabalho, CLT, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, e a Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996. A nova Lei do Estágio revogou também as leis número 6.494, de 7 de dezembro de 1977, e a de número 8.859, de 23 de março de 1994, além do parágrafo único do artigo 82 da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, e do artigo 6º da Medida Provisória número 2.164, dígito 41, de 24 de agosto de 2001. Essa lei institui a preparação para o trabalho produtivo dos acadêmicos como objetivo do estágio curricular supervisionado, visando o aprendizado de competências próprias da atividade profissional e a contextualização curricular. O estágio curricular supervisionado deve ser previsto pelos projetos pedagógicos dos cursos de graduação e integrar o itinerário formativo do educando, constituindo-se, portanto, como uma provocação ou uma busca pela instrumentalização do educando em quaisquer modalidades, etapas ou níveis. A perspectiva do trabalho produtivo, trazida pela referida legislação, fornece pistas para, pelo menos, 2 questionamentos presentes nas principais demandas dos organismos multilaterais, a saber, que tipo de homem se pretende formar? E para que tipo de sociedade? Estas questões são intrínsecas à discussão sobre o estágio curricular supervisionado no Brasil, principalmente no âmbito da educação superior, e em relação à tendência para o ensino e ao distanciamento da pesquisa e extensão. Tais elementos nos conduzem à necessidade de reflexão sobre a atualidade do estágio curricular supervisionado, visto como o principal provocador da articulação teoria-prática na formação do profissional e na contextualização das demandas do mercado quanto à construção do perfil do egresso e ao que se considera como trabalho produtivo. Para este trabalho, delimitamos o nosso campo de discussão com base nas contribuições de Buriola, 1999, Santos, 2004, Lima, 2001, Freire, 2001, Werneck et al., 2010, Felício e Oliveira, 2008, Beix, 1999, Buoso et al., 2000, Higarashi e Neil,
2006, Dubar, 1997, Amanterra, 2004, Coliselli et al., 2009, Musto e Museri, 2009, Cardoso, 2007 e especificamente na legislação norteadora do estágio curricular supervisionado, a Lei nº 11.788/2008, à luz do processo crítico reflexivo e sobre a recorrência das contribuições da dialética, organizamos este capítulo em 2 momentos articulados conforme segue. A. Estágio curricular supervisionado, contextos e concepções. B. Estágio curricular supervisionado, pontos de reflexão e desafios. Estágio curricular supervisionado, contexto e concepções. O estágio é definido como o abre colchetes, reticências, fecha colchetes, locus onde a identidade profissional do aluno é gerada, construída e referida. Volta-se para o desenvolvimento de uma ação vivenciada, reflexiva e crítica, e por isso deve ser planejado, gradativo e sistematicamente com essa finalidade. Abre colchetes, referência, fecha colchetes. Buriola, 1999, página 13. À definição dada por Buriola, acrescentamos que o estágio proporciona o amadurecimento do savoir-faire, saber fazer, necessário para a autonomia interventiva do ator social que optou por determinada área do conhecimento científico. Santos, 2004, afirma que, para entender a prática, enquanto praxis, é necessário assumir a indissolubilidade entre teoria e prática. Necessariamente, a área de formação de um indivíduo não pode se caracterizar por uma instrumentalização mecanicista de um trabalho produtivo para execução, que marginaliza as contribuições epistemológicas historicamente situadas e perpetua a dicotomia entre trabalho material e o imaterial. Ao contrário, a praxis requer o movimento, a interação e a dialogicidade necessárias para o aprofundamento do fazer reflexivo e refletido. A compreensão da indissociabilidade das dimensões teórica e prática da realidade, na qual o profissional vai edificar a sua identidade a partir da dinamicidade entre o saber e o saber fazer, entre a situação de formação e a situação de trabalho, poderá contribuir para o seu aperfeiçoamento e para o entendimento da ação formativa como dimensão permanente na área profissional, tanto em nível de graduação, crescimento horizontal, quanto na busca pela formação na área da pesquisa, dentre outros, crescimento vertical. A contribuição do estágio para a formação profissional, a partir do saber fazer, não se reduz ao conhecimento de um punhado de técnicas e metodologias de ensino, mas envolve ações para a promoção da qualidade da intervenção, resultando numa aprendizagem significativa por conta do aprimoramento e desenvolvimento de habilidades e competências discentes à luz de uma postura crítico-reflexiva. Desse modo, as questões de cunho ético, instrumental, epistemológico e humano, dentre outras, serão revisitadas a qualquer momento. Por um lado, aprender a fazer no espaço de formação inicial ou no campo de trabalho propriamente dito, consiste numa leitura da realidade, que favorece a apreensão de informações necessárias para intervenções sistematizadas e intencionais por meio dos veículos mais apropriados e coerentes às solicitações do meio universitário. Entretanto, o aprender a fazer não pode ter o seu fim exatamente nesse âmbito, pois não existe por si só, isto é,
não pode ser considerado como a prática pela prática, sem fundamentação, como pretendem os adeptos do pragmatismo imediatista e linear. Antes, ele está articulado ao aprender a conhecer, e neste encadeamento constata-se que só se constitui como profissional de uma área de atuação aquele que supera a dicotomia teórico-prática e a contextualiza. Por outro lado, a negação de tal indissociabilidade, que mecaniza e dispõe em pedestais as práticas e intervenções sem problematizá-las, e a anulação dos condicionantes e articulações do campo do conhecimento e das políticas públicas, que a transversaliza, formam executores de atividades que, mais cedo ou mais tarde, incorrerão em obsolescência pela própria lógica e pela dinamicidade da evolução do conhecimento historicamente situado. Lima, 2010. O estágio, enquanto desdobramento da emancipação profissional, favorece a compreensão sobre a indissociabilidade entre a formação teórica e a prática. Consequentemente, como enfatiza Freire, 2001, o estágio valoriza os processos de desenvolvimento pessoal e cognitivo das pessoas envolvidas na relação de ensino e de aprendizagem, sendo fundamental formar um profissional coerente com a totalidade da praxis vivenciada de seu campo de conhecimento. Assim, a ideia de trabalho produtivo atende às demandas e necessidades do campo de conhecimento, ao mesmo tempo que emancipa o sujeito e o coloca como protagonista das escolhas históricas de sua inserção e, por conseguinte, do mundo do trabalho e das possibilidades de sua reconstrução. Nessa direção, Wernicke et al. 2010 sustentam que o principal objetivo do estágio é construir a capacidade de autonomia profissional e a política do estudante. Tal leitura favorece a construção de posturas éticas, cuidados pontuados por graus de validade social e científica dos processos de criação e intervenção profissionais, e da elaboração de leituras em meio ao cotidiano e às crises que solicitam encaminhamentos coerentes e fidedignos. Daí a necessidade da construção de uma base epistemológica articulada ao savoir-faire, com um tempo e canais apropriados para sua discussão, problematização e aprofundamento nos programas de estágios curriculares supervisionados. A compreensão do estágio curricular supervisionado como um período dedicado a um processo de ensino e de aprendizagens converte-se no reconhecimento de que, embora a formação oferecida em sala de aula seja fundamental, sozinha ela não é suficiente para preparar os acadêmicos para o exercício de seu ofício. Faz-se indispensável a inserção do estudante na realidade do cotidiano de sua futura profissão. Felício e Oliveira, 2008. Como observa Lima, 2007, Gramsci afirmava que a educação deve ser entendida como um processo de aquisição de conhecimentos necessários ao homem a partir das interações que este realiza com a natureza e com os outros homens. Logo, a perspectiva de uma escola ou universidade promotora de uma dimensão de unicidade favorecia o olhar sobre a prática emancipadora da formação profissional, pois seu conceito de trabalho produtivo não se situaria nos planos das ideias, mas no encadeamento do trabalho intelectual e do trabalho politécnico, dimensão esta ainda não alcançada, uma vez que os embates político-ideológicos ainda são pontuações não resolvidas na sociedade de classes. No caso específico da formação profissional em nível universitário, vale destacar a observação de Bakes, 1999, quanto ao estágio curricular supervisionado, apresentando-o como uma possibilidade de superar as dicotomias teoria versus prática e a reprodução de conhecimento versus produção de conhecimento, o que resulta num espaço de interação interdisciplinar
somente o estágio não tem força em si mesmo, mas a disposição de sua contextualização frente às demandas, contraditórias ou não, da sociedade, incorpora a perspectiva de uma formação diferenciada para o trabalho produtivo e não alienado, e ainda para o enfrentamento das ideologias em sentido restrito, que reduzem um homem a mero executor de tarefas e o desmobiliza quanto à tentativa de qualquer movimento contrário. Para Aranha, 2001, página 30, a ideologia no sentido restrito tem a função de alienação, isto é, o seu sentido é contraditório. Ela oculta as diferenças de classe, apresentando uma fase de normalidade e de naturalidade, quando no bojo de suas intenções estão os interesses de determinada classe social. Dessa forma, conclui-se que, ocultando seus interesses, abre colchetes, reticências, fecha colchetes. Ideologia assegura a coesão entre os homens e a aceitação sem críticas das tarefas mais penosas e pouco recompensadoras, em nome da vontade de Deus, do dever moral ou simplesmente como decorrente da ordem natural das coisas. Abre colchetes, reticências, fecha colchetes. Complementando este pensamento, Freire, 2001, ainda afirma que os saberes passíveis de serem adquiridos durante o estágio estão diretamente vinculados à atuação profissional de quem recebe o acadêmico em fase de estágio, que além de saber, numa dimensão mais teórica, precisa aprender a fazer e a analisar esse saber fazer para que sua prática profissional seja sempre transformadora. A esse respeito, podemos inferir que o estágio curricular supervisionado caracteriza-se como um espaço de oportunizações trianguladas pela concretude do real profissional e, portanto, pontuadas pelas vivências, pelas interações entre a teoria e a prática e pelos enfrentamentos da solicitação de intervenção na área específica do conhecimento. O estágio é, por isso, uma possibilidade de reflexão sobre o curso, sobre as solicitações das categorias destinadas à formação, no caso, as do trabalho produtivo, sobre a interdisciplinaridade e sobre a suficiência ou aprimoramento necessários à constituição da inteireza profissional. O estágio, como espaço propício à constituição do profissional, pode aclarar sobre a certeza ou não da opção do indivíduo quanto à área do conhecimento escolhida, além de elucidar sobre os pontos de tensão e os encaminhamentos para suas resoluções. No savoir-faire epistemológico e com o coletivo no campo de trabalho, sobre a maturação da intervenção, que pode se constituir no crivo da ação-reflexão-ação, e sobre uma concepção emancipadora do trabalho produtivo. Felício Oliveira, 2008, bem como Busso et al., 2000, acrescentam que a relação espaço-tempo do estágio é fundamental para a formação prática daqueles que, estando no processo de formação inicial, interagem com a complexa realidade, que refletem sobre as ações desenvolvidas nesse espaço e que configuram sua maneira própria de agir profissionalmente. Naquele ambiente, a interação academia-mundo do trabalho torna-se real para o aluno. Sendo um local privilegiado de aprendizagem, as vivências concretas com as condições físicas e materiais para se trabalhar e produzir são ressignificadas. Os conflitos, as disputas e as diversas hierarquias são problematizadas em um cenário de pressão constante de pessoas na busca de solução para os seus problemas. Wernick et al., 2010. Essa consecução somente será possível quando houver a compreensão do papel de protagonismo por parte do estagiário, pois como um sujeito em formação, espera-se que ele, abre aspas, abre colchete, reticências, fecha colchetes,
adote uma posição crítica relativa ao contexto em que exerce sua atividade e que se emancipe dos constrangimentos que podem inibir a sua prática profissional e impedir o seu desenvolvimento pessoal. Fecha aspas. Freire, 2001, página 14. O sentido dessa compreensão centra-se no desvelamento da realidade, balizada pelo grau de comprometimento com a área escolhida, o que se constitui como um esforço permanente, mesmo depois da formação inicial e através do qual os protagonistas vão entendendo sua atuação enquanto sujeitos históricos, analisando as implicações e as consequências de sua intervenção naquele campo profissional específico. O estágio curricular supervisionado, como integrante do currículo de um número significativo de cursos de graduação no Brasil, acontece quando o acadêmico conclui boa parte da base epistemológica e da formação técnica específica, cabendo-lhe utilizar o seu conhecimento para resolver os problemas encontrados, avaliar as diferentes situações que lhe são apresentadas, resgatar a fundamentação científica e tomar decisões que lhe trarão melhores resultados pela transversalização da dimensão ética e de sua contribuição para a coletividade. A diferença entre o campo de estágio e o campo de trabalho é que, na primeira situação, tem-se a figura do professor, que realiza uma supervisão direta, em momentos presenciais e indireta, à distância, orientando e intervindo sobre as decisões tomadas e as atividades desenvolvidas pelos estagiários. Consequentemente, o professor supervisor de estágio pode ser definido como um mediador nesse processo de ensino-aprendizagem, oferecendo suporte teórico e, muitas vezes, psicoemocional para esse futuro profissional. Higarashi, Neil, 2006, Wernick et al., 2010. Por essa diretriz, espera-se que o professor, atuante no estágio curricular, busque o desenvolvimento não somente de competências e habilidades instrumentais da profissão, mas também a sensibilização para a coerência entre a teoria e a prática na trilogia ação, reflexão, ação, responsável pela construção de conhecimentos e valores em articulação com a realidade e com a equipe de trabalho. Amantea, 2004. O ponto de partida e o ponto de chegada da formação por meio do estágio curricular supervisionado devem centrar-se na leitura da realidade, a fim de responder à primeira questão aqui suscitada: que tipo de indivíduo se quer formar? Trata-se, portanto, da necessidade de se formar profissionais que consigam entender e interagir com a complexidade social e com as solicitações de posicionamentos praxeológicos entre o instrumental e os condicionantes sociopolíticos da totalidade. A segunda questão posta neste capítulo, para que tipo de sociedade os profissionais são formados, refere-se à concepção de trabalho produtivo na busca pela superação de uma sociedade contraditória. Higarashi e Neil, 2006, destacam que somente uma formação crítico-reflexiva pode possibilitar o desenvolvimento e a instauração de uma sociedade de profissionais capazes de refletir sobre sua realidade vivida, ou seja, sua realidade profissional, política, social e cultural, por meio do pensamento crítico. Ademais, a formação crítico-reflexiva gera profissionais aptos ao exercício interventivo em suas áreas de conhecimento através de uma postura dialética capaz de lutar para ver a concretização de uma tipologia não reificadora do homem, favorecendo e instrumentalizando-o para a construção de uma sociedade correspondente. A Lei nº 11.788/2008 e os norteamentos acerca do ex. Uma pontuação. A Lei nº 11.788/2008, em seu artigo 1º, define o estágio como,
abre colchetes, reticências, fecha colchetes. Ato educativo escolar supervisionado, desenvolvido no ambiente de trabalho, que visa a preparação para o trabalho produtivo de educandos que estejam frequentando o ensino regular em instituições de educação superior, de educação profissional, de ensino médio, da educação especial e dos anos finais do ensino fundamental, na modalidade profissional da educação de jovens e adultos. Brasil, 2008. A regulação legal afirma que o estágio deve fazer parte do projeto pedagógico do curso, além de integrar o itinerário formativo do educando e ter como finalidade o aprendizado de competências próprias da atividade profissional e a contextualização curricular, objetivando o desenvolvimento do educando para a vida cidadã e para o trabalho. A grande questão, que ainda induz a inúmeras problematizações, se situa na preparação dos sujeitos quanto às delimitações da cidadania e a concepção de trabalho outorgadas. Se, por um lado, a cidadania não pode ser considerada fruto de concessões, mas de conquistas no espaço da democracia, de que cidadania se fala então? Ou ainda, se o trabalho deve ser objeto da emancipação do homem, que se utiliza de sua força para sua autoprodução, em que sentido se busca, efetivamente, a formação do sujeito para a superação da reprodução de um sistema político e educacional dualista, reforçador de ideologias em sentido restrito? Ao passo que observamos tais contradições e o caráter óbvio das respostas dadas às questões levantadas, verificamos um avanço com relação aos inúmeros movimentos e atores sociais que se articulam na reivindicação de uma formação do indivíduo que problematize não somente a instrumentalização necessária para o exercício de um ofício, mas o contexto e as inclinações correspondentes. Nesse sentido, o estágio curricular supervisionado não poderá ser uma categoria à parte da formação profissional. Ao contrário, ele deverá estar vinculado ao projeto pedagógico do curso, transversalizando-o e ressignificando-o de acordo com as demandas da sociedade. A formação inicial do acadêmico, mediatizada pelo exercício profissional em forma de estágio, é um dos passos fundamentais e necessários à imersão do educando nos processos de familiarização com um campo de conhecimento, mas que, sabemos, não se esgota em sua proposição. Entretanto, a atualidade de sua discussão é recorrente no que tange à obrigação de sua sistematização por parte da instituição universitária e do corpo docente, quanto ao desenvolvimento de um olhar crítico-reflexivo em seus alunos, sendo estes os atores sociais que aprendem no seu percurso social à medida que se relacionam, experimentam, conhecem, vivenciam e constroem nexos entre as pluralidades dos saberes. Por isso, elencar uma quantidade de requisitos necessários para que o aluno se constitua como um profissional numa dada área não é suficiente. Faz-se necessário proporcionar ao aluno uma visão do conjunto, que compõe o seu campo de conhecimento, caracterizada pelo saber sistematizado, pela intervenção intencional e por sua reflexão recorrente. Como observa Lima, 2007 e 2010, a visão do conjunto toma a totalidade como fio condutor, a fim de acompanhar todo um processo que se torna revolucionário no afrontamento ao reducionismo e à fragmentação, rumando-se à proposição de delineamentos coerentes e consistentes com o real social e educacional. Esta revisão não admite mais padronizações dos próprios saberes e fazeres da escola, nem de verdades e visões de homem determinadas pela manutenção de vontades particularistas, mas orientadas pela dialogicidade, pela busca de respostas no coletivo, na observação e no acompanhamento de experiências do outro. Vale destacar o pensamento de Dubar, 1997, página 4, ao afirmar que, abre colchetes, reticências,
fecha colchetes. A identidade humana não é dada, de uma vez por todas, no ato do nascimento. Constrói-se na infância e deve reconstruir-se ao longo da vida. O indivíduo nunca constrói sua identidade sozinho. Depende tanto do julgamento dos outros como das suas próprias orientações e autodefinições. Assim, a identidade é produto das sucessivas socializações. Estágio curricular supervisionado. Pontos de reflexão e desafios. A articulação entre o ensino e o campo de trabalho para a realização do estágio está prevista tanto nas diretrizes curriculares nacionais para os cursos de graduação, quanto na Lei nº 11.788/2008, ressaltando a necessidade da participação das organizações concedentes onde se desenvolve o referido estágio, na elaboração de sua programação e no processo de supervisão do estudante. Essa disposição é fundamental para que o objetivo do estágio seja atingido, porém, nem sempre, ou melhor, poucas vezes, ela ocorre de forma completa. A elaboração e a programação do estágio, comumente, são feitas no âmbito da instituição de ensino, professor e acadêmico. O profissional do serviço participa da aplicação dessa programação por meio da supervisão, o que fragiliza o processo, visto que este não teve a oportunidade de incluir suas sugestões e apenas desenvolve o que foi estabelecido previamente, como sustenta Colicélia et al., 2009. A lei aqui mencionada traz em seu artigo 2º e no 16º a importância do termo de compromisso entre a instituição de formação profissional e a instituição concedente do estágio. Tal documento garante o cumprimento do objetivo do estágio curricular supervisionado, pois é a partir dele que são estabelecidas as atividades que o aluno irá desenvolver no campo do estágio. O termo de compromisso estabelece a missão relacionada aos requisitos essenciais da profissão, ao ser cumprida pelo acadêmico, e estabelece os parâmetros referentes ao seu comprometimento profissional, reforçando a importância das questões ligadas à responsabilidade e à lisura na instituição concedente, na prontidão e devolutivas quanto ao professor responsável pelo estágio e nos subsídios levantados pelo supervisor profissional, quando for o caso. O grande desafio que permanece é o entendimento da dimensão desse documento, isto é necessário envidar esforços para que o termo de compromisso previsto pela legislação se constitua, de fato, de maneira horizontalizada e normatizada pelos interessados, pois, como observa Habermas, 2007, o sucesso de uma norma se dá por meio da participação dos indivíduos que serão submetidos a ela em sua elaboração. Sobre a dinâmica de organização do estágio, Pimenta, 2004, destaca que, para o aluno, isso é fundamental, pois, caso ela não ocorra, o aluno terá dificuldade em compreender como se dá sua presença naquele ambiente de atuação profissional, dificultando a superação das dificuldades surgidas durante o percurso e a consolidação do seu papel de protagonismo na carreira que escolheu. Quanto mais clareza o estudante tiver acerca dos fundamentos, da natureza e dos objetivos do estágio, das suas possibilidades e limites curriculares, mais fluida será a compreensão do processo. Esse processo dialético e esclarecedor certamente favorecerá a materialização da praxis pretendida na formação profissional. Consequentemente, se a praxis é possível, a produção do mundo e a autoprodução do homem não devem ser excludentes. Ao contrário, abre colchetes, reticências, fecha colchetes. Praxis, na sua essência e universalidade, é a revelação do segredo do homem como ser ontocriativo, como ser que cria a realidade humano-social e que, portanto, compreende a realidade humana e não humana, a realidade na sua totalidade. A praxis do homem não é atividade prática contraposta à teoria, é determinação da existência humana
como elaboração da realidade. Cossic, 1976, página 202. Então, nessa diretriz, constata-se que o estágio é uma estratégia pedagógica que precisa ir além da relação professor-aluno. Sua efetivação requer a ampliação das relações humanas, envolvendo todos os atores que compõem o contexto da prática. Colicelli et al., 2009. Logo, torna-se necessária a relação com profissionais de diferentes áreas, o que exige tanto do professor quanto do aluno o desenvolvimento de uma boa comunicação e da habilidade do trabalho em equipe, pois sem este não é possível realizar o estágio num ambiente comunicacional dialógico, muito menos se apropriar de tudo que o campo te oferece. A ampliação do número de campos de estágio é hoje a prioridade de muitas instituições de ensino, devido à recusa recorrente em receber estagiários por parte de muitos locais. Percebe-se que um dos grandes desafios nessa problemática volta-se para a solicitação do estreitamento de laços entre as instituições de ensino e os serviços oferecidos pelos setores públicos e privados, cuja preocupação deveria contemplar esclarecimentos sobre o campo de estágio, sobre a formação da consciência profissional, tanto dos supervisores da organização concedente quanto dos acadêmicos em formação, e sobre a importância da socialização recíproca dos conhecimentos e das intervenções interinstitucionais. Muitos campos de estágio sentem-se usados, pois o aluno apresenta-se juntamente com o professor, que designa suas atividades, sem perguntar ao supervisor do campo quais ações poderiam ser desenvolvidas a partir da realidade local. Cardoso, 2007. Para mudar essa situação, torna-se necessário lembrarmos da importância da participação da organização concedente na elaboração do plano de atividades que compõe o termo de compromisso, conforme prevê a Lei nº 11.788/2008. Assim, o estágio não se limita à busca por um ambiente de atuação no qual o estudante poderá compartilhar os acontecimentos que envolvem sua área de formação. Ele, o estágio, caracteriza-se como um espaço mobilizado por construtos e intervenções dialogais formadoras, capazes de mudar, melhorar e aprofundar a visão e as intervenções de pessoas interessadas no campo profissional a que se destinam. Este processo de ressignificação tem na figura do professor de estágio uma significativa recorrência, uma vez que esse profissional pode atuar como mediador e problematizador das aprendizagens discentes. Amantea, 2004, e Musto e Muset, em 2009, afirmam que este profissional deve esmerar-se para o desenvolvimento de sensibilizações quanto ao acompanhamento e à avaliação da qualidade de estágio, bem como para atender às expectativas dos estudantes, para enfatizar a significação do trabalho em equipe, da projeção interdisciplinar dos conteúdos da área de formação, da atualização do conhecimento acerca do contexto social, político, cultural e econômico do local onde seu aluno está inserido, entre outros aspectos. Além disso, o professor de estágio deve trabalhar para que haja a incorporação de metodologias que levem o aluno ao processo de emancipação, tornando-o crítico, reflexivo e levando-o cada vez mais à autonomia profissional. Este último segmento é um dos caminhos mais dificultosos na vivência do estágio, dada a sua provocação e perspectiva de mudança de paradigmas no docente. Por outro lado, o educador comprometido instrumentalizar-se-á a cada dia para ser um mediador capaz de possibilitar ao educando subsídios para a compreensão e posicionamentos frente aos problemas a serem enfrentados no sistema social. Assim, o educador mediador instigará,
estimulará o educando a questionar, a indagar, a compreender, a entender-se como um ser social com identidade histórica, cultural e institucional. Enfim, o educador mediador levará o educando a entender-se como um sujeito capaz de realizar uma reflexão crítica que o leve a uma ação transformadora. Não podemos nos esquecer do profissional que irá receber o estudante estagiário, que deverá estar preparado, seguro e disposto a compartilhar sua experiência, permitindo que o aluno ressignifique os conhecimentos teóricos adquiridos em sala de aula com a leitura sobre a prática profissional a ser vivenciada. Isso não irá acontecer sem momentos dialogais prévios entre o professor, o aluno e o profissional da instituição concedente, e tal diálogo é necessário para que o profissional da instituição tenha clareza do processo e se disponha a receber o aluno em processo de formação. Em relação às instituições concedentes de estágio, nota-se uma preocupação quanto à nova lei do estágio, uma vez que elas se mostram reticentes com relação à oferta devido à familiarização insuficiente quanto à sua possibilidade. Desse modo, mostram-se receosas em abrir novas frentes por medo de se indisporem contra a legislação. Nesse sentido, cumpre retomar a necessidade da base dialogal para os esclarecimentos das partes e a maior interação das possibilidades legais quanto à oferta de estágio, subsidiando da melhor maneira possível o discente por meio da compreensão ética, política e social de sua inserção naquele espaço específico e diferenciado. Considerações finais. O estágio caracteriza-se como um espaço de oportunização e imersão no campo de trabalho escolhido pelo acadêmico. O seu desdobramento constitui-se por meio da socialização das vivências e do embasamento praxeológico entre os profissionais constituídos e aqueles em constituição. Pode-se afirmar que, nesse tempo e espaço, ocorrem desvelamentos diversos e provocações de caráter prático, ético e teórico, entre outros, contribuindo para o posicionamento do acadêmico frente às distintas solicitações da realidade profissional compartilhada. O estágio proporciona ainda uma dimensão de ressignificações problematizadas pela intervenção do professor de estágio e dos demais profissionais envolvidos no processo. O entendimento do estágio por meio da prática reflexiva confere a ambos, acadêmico e professor, um instrumental necessário para a avaliação de seus papéis, assim como o equilíbrio e a cientificidade na condução de situações reais e no aperfeiçoamento dos processos educativos que orientam a formação profissional. Por um lado, partindo da análise, interpretação e intervenção da e na realidade, o estagiário terá condições de construir a sua emancipação profissional sem dissociar a teoria, a prática e as contribuições advindas das vivências dos outros e de suas próprias num permanente processo de ação-reflexão. Entretanto, como se percebeu ao longo desse texto, essa construção não é linear e natural. Ao contrário, ela resulta da leitura dos desafios identificados e das possíveis respostas quanto mais distintas essas se apresentarem. Por outro lado, ao professor responsável pelo andamento do estágio, é necessária a construção e a disposição para o aprimoramento de suas ações intencionais quanto às expectativas dos estudantes, à natureza de seu aprofundamento no campo de orientação de estágio, ao processo de provocação de posturas crítico-reflexivas e à destreza no conhecimento da legislação pertinente ao instrumento de abertura de novos campos de construção do conhecimento. Referências bibliográficas. Amantea, M.L. Competências do professor do estágio curricular do curso
graduação em enfermagem segundo a percepção dos próprios docentes. 2004, tese, doutorado em enfermagem, Escola de Enfermagem, Universidade de São Paulo, 2004. Aranha, MLT. A. Filosofia da Educação, segunda edição, São Paulo, Moderna, 2001. Bakes, VMS. Estilo de pensamento e praxis na enfermagem. A contribuição do estágio profissional, 1999. Tese, doutorado em enfermagem. Centro de Ciências da Saúde, Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis, 1999. Busso, R.S. et al. Estágio curricular em enfermagem. Transição de identidades. Rev. Esc. F. USP. Volume 34, número 2, páginas 218 a 225, junho de 2000. Disponível em www.cielo.br/reusp/V34N2/V34N2A13.pdf. Brasil, Ministério da Educação, Lei número 11.788, de 25 de setembro de 2008, dispõe sobre o estágio de estudantes. Altera a redação do artigo 428 da Consolidação das Leis do Trabalho, CLT, aprovada pelo Decreto-Lei número 5.452, de 1º de maio de 1943, e a Lei número 9.394, de 20 de dezembro de 1996, revoga as leis número 6.494, de 7 de dezembro de 1977, e número 8.859, de 23 de março de 1994, o parágrafo único do artigo 82 da Lei número 9.394, de 20 de dezembro de 1996, e o artigo 6º da medida provisória número 2.164, dígito 41, de 24 de agosto de 2001, e dá outras providências. Diário Oficial da União, Brasília, Distrito Federal, seção 1, página 3, 26 de setembro de 2008. Brasil, Parecer do Conselho Nacional de Educação, número 776, de 3 de dezembro de 1997. Orienta para as diretrizes curriculares dos cursos de graduação. Disponível em http://portal.mec.gov.br/cetec/arquivos/pdf_superior/legislação/superior_parecer 77697.pdf. Acesso em 15 de agosto de 2010. Brasil, Lei número 9.394, de 20 de dezembro de 1996, estabelece as diretrizes e base da educação nacional. Diário Oficial da União, Brasília, Distrito Federal, seção 1, página 27.833, de 23 de dezembro de 1996. Buriola, MAF, o estágio supervisionado. Segunda edição, São Paulo, Cortês, 1999. Cardoso, MT. Experiências de ensino, pesquisa e extensão no setor de pedagogia.
HIJG. Caderno Sedes, Campinas, volume 27, número 73, páginas 305 a 318, setembro/dezembro 2007. Colicel et al. Estágio curricular supervisionado, diversificando cenários e fortalecendo a interação ensino-serviço. Revista Brasileira de Enfermagem, volume 62, número 6, páginas 932 a 937, 2009. Disponível em http://www.cielo.br/pdf/rebem/volume 62, número 6, A23, volume 62, número 6.pdf. Acesso em 25 de junho de 2010. Dubar, C. A socialização, construção das identidades sociais e profissionais. Porto Editora, 1997. Felício, HMS. Oliveira, RA. A formação prática de professores no estágio curricular. Educar, Curitiba, número 32, páginas 215 a 232, 2008. Disponível em www.cielo.br/pdf/er/número 32/N32A15.pdf. Acesso em 28 de julho de 2010. Freire, A.M. Concepções orientadoras do processo de aprendizagem do ensino nos estágios pedagógicos. IN. Colóquio, Modelos e Práticas de Formação Inicial de Professores, 2001. Lisboa. Anais. Lisboa, Universidade de Lisboa, 2001. Disponível em http://educ.fc.ul.pt/recentes/mp/ip/pdf/afreire.pdf. Acesso em 27 de julho de 2010. Habermas, J. A Inclusão do Outro. Estudos de Teoria Política. São Paulo, Loyola, 2007. Higarashi, I.H. Neil, N. O estágio supervisionado de enfermagem em hospitais como espaço de ensino-aprendizagem. Uma avaliação. Ciência, Cuidado e Saúde. Maringá, volume 5. Suplemento, página 65 a 70, 2006. Disponível em http://www.periodicos.org/article/view/516/3341. Acesso em 26 de julho de 2010. Kosick, K. Dialética do Concreto. Segunda edição, Rio de Janeiro, Paz e Terra, 1976. Lima, M.S.L. A Hora da Prática. Reflexões sobre o estágio supervisionado e ação docente. Segunda edição, Fortaleza, Edições Demócrito Rocha, 2001. Lima, P.G. Formação de Professores. Por uma ressignificação do trabalho pedagógico na escola.
Dourados, UFGD, 2010. Lima, PG, Saberes Pedagógicos da Educação Contemporânea. Engenheiro Coelho, UNASP, 2007. Musto, FMF. Muset, LR, Educação e Trabalho. A educação garante vida emancipada dentro do trabalho. Revista Ibero-Americana de Estudos em Educação, volume 4, número 2, 2009. Pimenta, SG, o estágio na formação de professores. Unidade, Teoria e Prática, segunda edição, São Paulo, Cortez, 2004. Rodrigues, R.M., Diretrizes Curriculares para a Graduação em Enfermagem no Brasil. Contexto, conteúdo e possibilidades para a formação, 2005. Tese, Doutorado em Educação, Faculdade de Educação, Universidade Estadual de Campinas, Campinas, 2005. Disponível em http://lipidig.unicamp.br/document/code igual VTLS 000349675, acesso em 29 de julho de 2010. Santos, H.M. DOS. O estágio curricular na formação de professores, diversos olhares, 2004. Dissertação, mestrado em educação, programa de pós-graduação em educação, Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, São Paulo, 2004. SALP, R. Org, Educação na Enfermagem, da realidade construída à realidade em construção, Florianópolis, UFSC, 1998. Werneck, M.A. F. et al. Nem tudo é estágio. Contribuições para o debate. Ciência e Saúde Coletiva, Rio de Janeiro, volume 15, número 1, páginas 221 a 231, 2010. Disponível em http://www.cielo.br/pdf/csc/volume 15, número 1/A27V15N1.pdf. Acesso em